Fala galera, boa tarde. Estamos aí para a nossa segunda aula da jornada de fundos imobiliários. Se você perdeu a primeira aula, tem aqui no meu Instagram a gravação e fica aqui que a gente vai começar a surra de conteúdo, como sempre, beleza? Eu sou o Tio Uli, fundador do canal do Tio Uli, apaixonado por investimentos, e vamos falar hoje sobre fundos imobiliários, que, como a gente já pontuou ontem muito bem, é a melhor porta de entrada para a renda variável para os iniciantes, beleza? Eu acho que aquela pessoa que ainda não abriu os olhos para os fundos imobiliários pode se arrepender muito, porque essa classe de ativos oferece ótimos retornos por um risco menor do que o BOVA11, por exemplo, beleza? Olha aí, ó, Thiago Borelli, meu aluno querido, aí presente. Galera, vou pedir para você pegar esse teu aviãozinho aí e joga ele para 3 pessoas, tá? Joga ele enquanto a gente está chegando, que eu vou jogar aqui para muito mais gente, mas é porque eu estou comprometido a contribuir com mais conhecimento para as pessoas. E eu sei que tem gente que não quer compartilhar porque isso é natural. Elas falam assim, eu estou aprendendo uma coisa tão legal aqui com o Tio Uli, eu quero que só eu saiba porque isso vai me fazer especial. Mas isso, na verdade, não te faz relevante. O que te faz relevante é estar aqui contribuindo com as outras pessoas. Beleza? Galera, não vamos falar sobre política, não vamos falar sobre decisões do STF, porque nós somos investidores que simplesmente não ligam para esse ruído, tá? Lembrando, sinal é uma coisa, ruído é outra. E nos fundos imobiliários a gente está muito mais blindado dos ruídos, porque é uma classe muito bem precificada. Galera, deixa eu perguntar aqui para vocês, deixa eu perguntar para o Thiago Borelli, para o Bernardes, para o Motoaires, para o PH, a minha imagem, ela tá pixelando de alguma forma aí para vocês, mesmo que seja um pouquinho. Às vezes eu fico em dúvida se essa pixelagem aí da imagem, ela não atrapalha aqui um pouco a divulgação desse conteúdo. Então, me dá esse feedback aí que é importante para mim, né? Olha lá, tá pixelando sim. É por isso que, o Instagram ele não tá divulgando a live para mais pessoas, cara. Que raiva isso. Voltei. Se baixar a pixelagem, me dá um toque aí, tá, galera? Se baixar a pixelagem aí, dá um toque, porque eu acabei de colocar no Wi-Fi e vamos ver se vai funcionar melhor no Wi-Fi, beleza? Galera, eu tava no 4G, agora que eu mudei pro Wi-Fi, beleza? Internet ruim faz isso, né? Eu tô aqui, galera, eu tô com o iPhone 12 aqui, ó, tenho vários telefones aqui. Às vezes acontece isso, mas tá bom, não tem problema não, tá? Agora vamos partir para cima, sem medo, com coragem. A gente falou ontem, deu a base dos principais segmentos dos fundos imobiliários. A gente falou dos 15 fundos imobiliários mais valiosos do Brasil. A gente falou os 5 primeiros, faltam 10. Hoje a gente vai falar mais 5 e amanhã a gente vai falar mais 5, beleza? Mas hoje, galera, lembrando, o que a gente falou ontem? Falamos sobre as características dos fundos imobiliários, falamos sobre como se expor aos fundos imobiliários, falei do ETF Fix 11, falei do Kisu 11, que é um fundo de fundos, tá? Falei também sobre a gente comprar o fundo de fundos imobiliários do Banco Inter, também, que é o IFIE 11, tem uma taxa de administração de 0,3% e também tem um reinvestimento dos dividendos. Falamos sobre essa característica dos dividendos não serem tributados aqui no Brasil para uma parcela só, ele é isento para uma parcela só de cotistas, aqueles cotistas pessoa física que detém menos de 10% das cotas de um fundo com pelo menos 50 cotistas que seja negociado em bolsa. Beleza, galera? Falamos aí sobre algumas limitações que a gente coloca aqui para fundos imobiliários. Exemplo, a gente não compra fundos que são monoativos e monoinquilinos. Diferentemente de outras visões aí do mercado, eu compro sim fundos monoativos, mas que são multi-inquilinos. E a gente até deu exemplo dos shoppings, que são ativos
que são monoativos mais multi-inquilinos. Falamos até do Pátio Higienópolis, que contém 305 inquilinos. E agora, galera, vou falar aqui sobre algumas características importantes dos fundos imobiliários aí. A vantagem principal dos fundos imobiliários é que ele permite que a gente invista no mercado imobiliário de fato sem precisar comprar um imóvel. Isso é muito bom, porque um imóvel vai custar 200, 300 mil reais. Isso tudo é muito pesado para um investidor. Quando a gente está num fundo imobiliário, a gente pode ter a vantagem de, além de estar em vários segmentos, estar também em várias localidades. Uma vez que a crise imobiliária no Brasil, ela chegou mais rápido em alguns estados e mais lentamente em outros estados, beleza? E uma outra vantagem que a gente tem nos fundos imobiliários é o fato da gente poder investir em ativos de tijolo, aqueles que realmente têm um imóvel, e a gente pode também investir em fundos imobiliários de papel. Esses fundos imobiliários de papel, galera, eles acabam sendo direcionados para produtos com lastro imobiliário, e aí a gente não pode não falar da LCI e do CRI. Vamos começar pela LCI, que são as letras de crédito imobiliário. É um investimento de renda fixa lastreado em uma carteira de empréstimos relacionados ao setor imobiliário. A LCI ela pode ser pré-fixada ou também pós-fixada, sendo, no caso aí das pós-fixadas, muito comum atrelarem ela à taxa do DI. Fala, galera, voltei com a internet do 4G, mais uma vez aí a internet caiu aqui. Olha só, não era a tua, era a minha. Não tem problema, a gente continua de qualquer maneira, beleza? Tava falando dos CRIs, tá? Na verdade, eu tava falando das LCI, desculpa, as letras de crédito imobiliário. Lembrando, vou repetir aqui. As letras de crédito imobiliário são investimentos de renda fixa lastreados em empréstimos relacionados ao setor imobiliário, tá? A LCI, ela pode ser pré-fixada ou pode ser pós-fixada. No último caso aí, é muito comum a gente atrelar a LCI pós-fixada às taxas do DI, perfeito? A grande vantagem das LCI é que elas têm isenção de imposto de renda e de IOF. A grande desvantagem da LCI, galera, por outro lado, está na liquidez. Por quê? Porque esses títulos, em regra, não podem ser resgatados antes do vencimento. E aí que está a vantagem da gente investir em fundos imobiliários de papel que tenham LCI dentro. Por quê? Porque a gente pode comprar e vender a cota e ela vai estar sendo ajustada à marcação a mercado. Para quem não sabe o que é a marcação a mercado, é o ajuste imediato dos preços a uma nova situação de risco. O que quer dizer isso, Tchulho? Fala em português para a gente entender. Se houver um aumento da taxa de juros, isso reflete uma percepção do aumento da visibilidade de risco no horizonte, tá? Então, quando há um aumento da taxa de juros, a gente vê um ajuste no preço dos ativos, uma vez que as taxas de juros servem como a inflação, a gravidade, servem como a gravidade no preço dos ativos. Quanto mais alto a taxa de juros, menor tende a ser o preço dos ativos, beleza? Então, isso aqui já fica uma bela dica para você refletir o que é essa graduação, esse aumento nos juros que a gente está vivendo hoje, no dia 23 de março, como que isso pode refletir no preço dos fundos imobiliários, beleza? EDI Investidor, Clayton, Tel, eu não estou vendendo o curso aqui, tá, beleza? Eu estou ensinando gratuitamente para as pessoas sobre fundos imobiliários. Essa é a aula 2 da jornada dos fundos imobiliários, é um evento gratuito que eu estou fazendo, eu não estou cobrando nada para isso. Aqui no canal do Tio Uli, você vai ver com muita frequência esse processo de eu entregando muito conteúdo de valor para vocês. Por quê? Porque isso é sim uma técnica de venda, só que é uma técnica de venda onde o meu interesse está alinhado com o teu. A partir do momento que eu te ensino e realmente ensino coisas de valor, você se sente, de alguma forma, na obrigação de retribuir isso. E aí, quando eu abrir a vaga para o meu curso, é natural que as pessoas venham comprar por um sinal de reciprocidade, beleza?
Wellington, não tem problema que você perdeu a aula 1. Por quê? Porque além de fazer a aula gratuita, eu deixo a aula para você aqui gravada, beleza? Para você ver quando você quiser e na hora que você quiser, no ritmo que você quiser. Não tem problema com relação a isso. É tão bom aqui a dinâmica do meu canal, modéstia à parte, que eu até coloco esse vídeo depois gravado lá no YouTube para você ver acelerando, você ver travando, perfeito? Falamos aqui já sobre as LCI, vamos falar agora sobre as CRIs, tá? O que é a CRI? Gente, é um certificado de recebível imobiliário. Certificado de recebível imobiliário são títulos de crédito de emissão exclusiva de securitizadoras imobiliárias. Eles constituem promessas de pagamento em dinheiro e são lastreados em créditos imobiliários, por isso que eles podem fazer parte do patrimônio dos fundos imobiliários. Eles foram criados pela Lei Federal 9.514 do Brasil aqui, e eles são considerados valores imobiliários sim, por isso que são regulados pela CVM. E são, de alguma forma, então embaixo aí do guarda-chuva do Conselho Monetário Nacional. De acordo aí com o anuário, o QBAR, de Securitização e Financiamento Imobiliário, o ano de 2016, ele marcou um recorde histórico do montante de emissões com base de CRI. Na época foi mais de 17 bilhões de reais, beleza? Em termos de mercado secundário, no primeiro semestre de 2017, a gente teve a predominância aí das pessoas físicas. Por quê? Porque eles também contam com benefícios, tá? Benefícios tributários. Atualmente, o mercado de CRI é dependente de um regime informacional pouco frequente. E o seu ritmo de divulgação e pouco completo em seu conteúdo encontrado gera dificuldades aí para o seu desenvolvimento e expansão, sejam eles baseados em operações legítimas de mercado e com lastro pulverizável, beleza? Então, o CRI não é uma coisa simples das pessoas interpretarem, mas é sim um ativo que está dentro dos fundos imobiliários de papel, beleza? Quem aprende não depende, é isso mesmo aí, meu amigo Luizinho. Beleza, galera? Uma outra coisa importante que a gente vai falar aqui são das políticas de investimentos dos fundos imobiliários, uma coisa que pouca gente sabe, mas é comum a gente classificar os fundos imobiliários em 3 grandes grupos, né? O grupo de renda, o grupo de papel e o grupo de desenvolvimento. Vamos lembrar que o grupo de renda é o mais comum e é aquele que eu acabo direcionando as pessoas que querem ter renda passiva e querem gerar liberdade financeira. Os fundos de renda, eles direcionam a maior parte dos seus recursos para aquisição de direitos reais sobre bens imóveis, com o objetivo aí de gerar renda por meio de locação de imóveis. Os nichos de empreendimentos mais comuns e específicos que a gente vê nos fundos imobiliários de tijolo são os fundos de escritório, de shoppings, de galpões logísticos para armazenamento, e isso é um grande potencial que o Brasil tem, porque o comércio eletrônico ele demanda muito muito espaço de logística, e isso relativamente aos Estados Unidos ainda tem uma penetração muito baixa, beleza, galera? Então esse seria o segmento aí que eu vejo com maior potencial de valorização, mas também é aquele que pode sofrer uma grande oferta e isso desequilibrar os preços. Então cuidado, tá? Hoje em dia está sendo muito fácil para os produtores de galpões logísticos captarem recursos e investir, produzir mais prédios e galpões, beleza? Mas a gente não limita o universo de fundos imobiliários somente a escritórios, shoppings e galpões. A gente tem também hotéis, a gente tem escolas, a gente tem campos de universidades, a gente tem hospitais, a gente tem lojas e agências bancárias. Agências bancárias, hoje em dia, tem sido muito debatido, porque muita gente fala que a indústria de agências bancárias vai terminar. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que haverá uma diminuição no número de agências bancárias, mas isso não vai terminar porque é muito importante para o banco, além de ter uma presença tangível, tangibilizar o seu marketing em forma de agências.
Então, o que eu vejo? Vai ter um movimento de diminuição das agências até que encontre-se um novo modelo de agências que traga as pessoas, e aí a gente vai ver a expansão disso de novo. Mas uma coisa que eu quero me posicionar aqui para as pessoas, antes de tudo, é falar o seguinte: por mais que haja uma diminuição do número de agências bancárias, primeiro, a gente tem gestores competentes à frente desse assunto. Então, eles vão chegar num bom meio termo para que eles continuem com essas propriedades ocupadas e elas continuem pagando aluguéis para nós que somos cotistas desses fundos imobiliários. Mas as pessoas elas estão lidando com isso como se o imóvel ele fosse desaparecer da terra. Isso não é verdade. Mesmo que esses imóveis não sejam usados para fundos imobiliários que alugam para agências, esses fundos imobiliários podem usar os direitos reais que eles têm sobre essas propriedades para outros segmentos. Beleza? Olha ali, o Rafael Marcos falou: Túlio, gosto de você, mas você é muito feio. Cara, vou te fazer um favor então, ó. Primeiro eu vou te mostrar essa espinha, porque isso aqui é muito mais feio. E eu vou te expulsar do meu canal, cara. Se você parou a minha explicação para fazer esse comentário, você não vai sentir falta desse conteúdo, beleza? Olha ali, ó, o Luizinho falou: fora os aposentados que ainda continuam frequentando as agências. Eu sou uma pessoa que eu ainda vou na agência, beleza? Eu ainda vou na agência e não tem problema com isso não, mas eu vejo que as pessoas, alguns não querem mais ir no banco e outras querem. Então, a gente vai deixar com que o próprio mercado direcione isso. Nas minhas empresas de imóveis, eu tenho alguns imóveis alugados para agências bancárias. E pelas negociações e pelo papo das pessoas que fazem esse tipo de aluguel no lado do banco, eles não pretendem terminar com as agências. Então eu tenho mais informação do que a média do mercado e eu estou botando isso aqui no meu conteúdo. Significa que as agências e os fundos imobiliários de agências vão começar a subir a partir de hoje? Não. A gente vai ver sim uma maior oferta de cotas desses fundos no mercado, porque a opinião das pessoas, que nem sempre é correta, é de que a gente vai ver uma diminuição desse mercado, mas eu acho que na verdade pode ser uma grande oportunidade para a gente ganhar ainda mais retorno. Lembrando, se você for reinvestir os dividendos nas cotas desses próprios fundos, eu acho que você tem que avaliar isso aí mês a mês, tá? E é uma situação que você deve mês a mês sim avaliar, beleza? Outra coisa que a gente vai falar são de hospitais. Não é um segmento que eu me sinto muito confortável em investir, porque eu acredito que dentro do Brasil a gente não tenha uma política onde expulsar um hospital de um imóvel porque ele está inadimplente com seu aluguel seja uma coisa que a opinião pública apoia. Então, a gente pode ser vítima do quê? Do corporativismo, do vitimismo e da própria desigualdade de renda no Brasil mesmo, tá? Não vamos ficar isso só no discurso. Tem gente que quer ir no hospital, mas não tem espaço. Então, eu duvido que alguém vai pegar um hospital inadimplente e vai expulsar ele daquele imóvel. É muito provável que você tenha problemas com esse inquilino, tá? Isso aqui é vivência de Túlio. Uma outra coisa que eu tenho que ficar aqui alerta e eu vou falar para vocês é o seguinte: cuidado também com fundos imobiliários que detêm muitas propriedades direcionadas para um único inquilino, tá? Então, no caso do BBPO e outros fundos de agências, a gente tem apenas um inquilino. São vários contratos, mas um inquilino só, que é o Banco do Brasil ou o Santander. Mas se a gente tivesse, num outro caso, para conceituar melhor essa situação, se eu estivesse alugando 5 campos universitários só para a Cogna ou para a Edux, isso seria uma concentração de inquilinos também. Isso tem que ser levado em consideração na hora de eu fazer a minha carteira de fundos imobiliários, para que eu não fique tão concentrado em um único pagador, beleza? Olha ali, o Felipe Dias, meu xará, perguntou: drogarias e farmácias têm algum fundo imobiliário específico? Tenho visto muitos terrenos sendo direcionados para redes de drogarias. Cara, eu acho que não, tá? A gente já falou do Kisu ontem, galera, beleza?
Não vamos ficar repetindo os conteúdos não, porque eu quero que cada uma dessas 5 aulas que a gente vai fazer na jornada dos fundos imobiliários traga muito valor. Quem não viu as anteriores, é só vir na reprise aqui e consumir o conteúdo, beleza? A gente falou ontem de um conceito que não ficou muito claro e alguns seguidores vieram no direct perguntar e eu vou tirar essa dúvida agora. A diferença entre vacância física e vacância financeira. Eu vou explicar isso da seguinte maneira, pessoal. Imagina que você tem 2 imóveis. Um imóvel é um galpão numa área muito perigosa e numa área muito pobre. Vamos dizer que esse galpão ele tem 10 mil metros quadrados e você consiga alugar esse galpão por 10 mil reais, beleza? Não vamos pensar se esse valor é realista ou não. Vamos só entender aqui a linha de raciocínio. Porque ao mesmo tempo que eu tenho esse galpão de 100 mil metros quadrados que eu alugo por 10 mil reais, eu tenho também um outro imóvel que também vale, que também é alugado por 10 mil reais, só que ele tem um valor financeiro de 2 milhões de reais, beleza? Só que é uma lojinha aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, beleza? E essa lojinha, ela tem apenas 100 metros. Olha só então o que a gente tem nessa situação. A gente tem um galpão de 100 mil metros, que tem um aluguel de 10 mil reais, e a gente tem uma lojinha de 100 metros, que também tem um aluguel de 10 mil reais. A gente pode ter esse galpão desalugado, vazio, e eu vou ter uma vacância física de 100 mil metros e uma vacância financeira de 10 mil reais. Ou eu posso ter esse galpão alugado e pagando aluguel e ter a minha loja no Leblon de 100 metros desalugada e também não recebendo o aluguel. Nesse caso, eu vou ter uma vacância física de 100 metros e uma vacância financeira de 10 mil reais. Quando a gente está olhando para um fundo imobiliário, a gente tem que medir essas duas vacâncias, tanto a vacância financeira quanto a vacância física. Por quê? Se eu estiver olhando só para a vacância física, eu posso estar perdendo a desproporcionalidade entre os imóveis dentro dessa carteira. Mas se eu estiver olhando somente para a vacância financeira e não olhar para a vacância física, eu posso perder também informações relevantes sobre a vacância desse imóvel e entender que eu posso fazer algumas modificações nesse imóvel ou o gestor do fundo imobiliário que eu estou investindo, ele pode fazer alguma alteração dentro desse imóvel, faça ele valorizar e gerar mais receita a partir dele, ou eu posso vender esse imóvel com uma vacância física alta e uma vacância financeira baixa e trazer ele para um lugar mais valorizado. A gente, com isso, tem que ficar muito de olho no valor por metro quadrado de cada um dos imóveis que a gente tem. Muito bom, pontuado aqui pelo Dr. Diego Aguila, beleza? Outra coisa que a gente vai falar, galera, aqui é sobre uma métrica de avaliação de fundos imobiliários ou de imóveis. É uma métrica bastante ampla chamada de cap rate. O que é o cap rate, Túlio? Ele é uma medida de avaliação imobiliária que mede a taxa de retorno de um imóvel em 12 meses. Como é que a gente calcula, no caso, o cap rate, Túlio? A gente pega toda a receita líquida recebida nos últimos 12 meses e a gente divide isso pelo valor do imóvel, beleza? Com isso, a gente consegue calcular a atratividade daquele ativo em comparação a outros, perfeito? Vamos aqui agora voltar para aquela nossa dinâmica que eu estava fazendo ontem de falar sobre os principais fundos imobiliários do Brasil. Beleza, galera? A gente falou ontem sobre o BBPO11, a gente falou sobre o Maxi Renda, a gente falou sobre o falou sobre o HGBS, a gente falou sobre o JSRE11, a gente falou também sobre o XPMOLs, beleza? Vamos falar aqui agora sobre o BRCR11, que é o BC Fund. O BC Fund, ele é, como vocês sabem, um fundo aí, um dos mais relevantes do Brasil. Ele tem um valor de mercado de 2 bilhões 175 milhões de reais. E ele tem uma média de liquidez relevante de 3 milhões e 800 mil reais em média por dia nos últimos 12 meses.
ele fechou o último período aí, que foi no dia 23 de março, hoje, como a gente fala, com uma avaliação de R$ 81,68, ao mesmo tempo que o seu valor patrimonial ficou em R$ 107,50. Vamos falar aqui sobre como os fundos imobiliários eles acabam gerando esse valor patrimonial. É assim, eles contratam um especialista, assim como eu, que é um especialista em investimento certificado, e ele vai fazer um laudo de avaliação conforme o valor que ele espera retirar desses ativos no futuro, trazidos a valor presente por uma taxa de risco adequada ao risco do próprio fundo, beleza? Então, a gente quando olha um desconto do preço de mercado com o valor patrimonial, significa que o mercado ele não tem mais as mesmas premissas que aquele profissional usou para avaliar o patrimônio líquido daquele fundo. Essas atualizações elas ocorrem com uma periodicidade anual. E você sabe, durante o ano a gente tem muitas atualizações, beleza? Tá ruim a imagem, Cici? Galera, confirma se tá ruim a imagem aí ou se é eu que sou feio mesmo. Vocês estão me zoando aí, eu não sei mais o que é zoação do tio Uli ou o que é verdade. Me ajuda aí, galera. Ó, as críticas do fundo são grandes. Ele tem um valor patrimonial de 2,9 bilhões de reais e ele pegou aí uma taxa de yield de 0,56 no último mês, tá? Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo, ou seja, ele tem como base principal empreendimentos imobiliários de escritórios, beleza? Esse fundo tem o objetivo de comprar e construir imóveis e alugar para gerar renda mensal. Vamos dar uma olhada aqui em quantos ativos ele tem. Ele tem uma taxa de administração que é de 0,25% sobre o valor de mercado, tá? Ou seja, é baixa essa taxa. A taxa de gestão é 1,5% sobre o valor de mercado. Então, a gente tem uma taxa de gestão e taxa de administração. Esse fundo, ele tem 14 ativos em 2 estados. Ele tem grande parte dos seus ativos em São Paulo e tem uma pequena parte no Rio de Janeiro. Ele, por exemplo, é dono do edifício Eldorado Business Tower. Quem aqui conhece esse fundo, esse prédio, na verdade, me fala. Ele fica lá na Várzea de Baixo, São Paulo. A gente também tem um outro ativo aqui dentro que é o Brazilian FC, que fica na Avenida Paulista, no bairro de Bela Vista. Tem o edifício Volkswagen. E a gente tem outros ativos aqui, ó. Vamos ver onde é que é o ativo no Rio de Janeiro. Ele tem o ativo Montreal. Ele tem... fica na Barra da Tijuca, isso. Eu acho que é no COC, que fica esse imóvel, tá? Ele tem o CEO Office, que é a Avenida João Cabral Melo Neto. Eu conheço esse prédio aqui, é um ótimo prédio de alto padrão, tá? E tem também o MV9, na rua Mairink Veiga, no centro, tá? 15 mil metros. Então, é um fundo diversificado em 2 estados. Ele tem aqui uma vacância financeira de 8,3% dos dados de janeiro de 2021 e tem uma vacância física de 20%. Ou seja, se ele encontrar um inquilino para esses imóveis, ele pode aumentar em muito a distribuição em termos de yield para quem é acionista dele. Lembrando, nos últimos 12 meses, comparado com a cotação de hoje, a gente vê aí um retorno de 6,85% para esses fundos imobiliários. Lembrando, se houver um aumento da taxa de juros, a gente pode ver a cotação caindo, o que vai aumentar o yield, mas não afeta o preço do aluguel pago, principalmente nesse momento, primeiramente nesse momento, né? Então, o fluxo de renda que você recebe desse ativo continua igual, beleza? Vamos agora para um outro fundo imobiliário, galera. Esse aqui eu recebo muita pergunta mesmo dele, que é o Iridium, Recebíveis Imobiliários. É um fundo, como vocês já perceberam pelo nome, que é um fundo de papel, né?
ele tem um patrimônio líquido de 1,6 bilhões de reais e ele pagou um dividend yield no último mês de 0,87%, o que é alto, ao meu ver, tá? Principalmente quando a gente compara com os rendimentos que a poupança vem tendo atualmente. Ou seja, se você quer aumentar o teu rendimento da poupança, você vai ter que aumentar o risco que você corre na tua carteira, mas isso nem sempre significa que você vai estar fazendo um mau negócio, tá? Você só precisa saber o que você está fazendo. O Iridium é um fundo imobiliário do tipo papel. Seus investimentos são destinados principalmente a ativos e valores mobiliários. Os mais comuns são os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que a gente falou aqui no começo da nossa live, beleza? Vamos ver aqui algumas informações. A taxa de administração dele é de 0,17 e a taxa de gestão é 0,83, que no final fecha em 1%, beleza? Ele vem tendo aí uma valorização muito boa desde que ele veio para a Bolsa. Nos últimos 12 meses, os rendimentos dele superaram aí o ponto de 10%, tá? E o dividend yield atualmente está em torno de 0,87%, mas chegou aí num ápice de 1,13% em dezembro de 2020, beleza? A gente pode abrir aqui os relatórios do fundo, né? Ele é um fundo que vem tendo uma valorização bastante acentuada. O relatório dele aqui mostra todos os ativos que tem na carteira do fundo, tá? Aqui, ó, o fundo do Tesouro Renda Fixa é o ativo mais representativo dessa carteira. Ele representa 4,09% dessa carteira, mas aqui, ó, tem outros títulos de real estate atrelados ao IPCA, ao IGPM. Por exemplo, aqui, ó, o fundo ele tem um título da Permetal que paga 8,9% mais IGPM, beleza? E ele representa 1,7% do patrimônio do fundo. Então a gente vê aqui dentro do relatório de gestão, que eu já ensinei para vocês ontem como enxerga esse relatório, tem aqui vários emissores, ou seja, a empresa, ela, além de não concentrar em nenhum tipo de papel específico, ela acaba botando o dinheiro dela em inúmeros emissores para diminuir o risco de calote, beleza? Vamos agora falar algumas coisas a mais sobre o Iridium, tá? Ele pagou 9,36% de dividend yield nos últimos 12 meses. Ele tem um valor de mercado atual de 2,2 bilhões de reais e ele tem uma liquidez média nos últimos 30 dias de 12 milhões de reais. Ou seja, facilita muito transformar o teu dinheiro em cotas e depois transformar as tuas cotas em dinheiro também. Lembrando que o Iridium ele representa 3,13% atualmente do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, o equivalente ao Ibovespa para o segmento imobiliário, beleza? Vamos falar agora sobre o próximo fundo imobiliário, que é o HGRU, tá? É o Credit Suisse Hedging Grifo Renda Urbana. É um fundo com patrimônio de 2,2 bilhões de reais de valor de mercado. Ele é um fundo do tipo tijolo. Seus investimentos são voltados para empreendimentos que geram renda, beleza? O fundo com perfil do GRU tem motivo para terem imóveis físicos, podendo também construir imóveis, beleza? Ele não precisa simplesmente comprar pronto e botar para renda. A taxa de administração ficou em 0,9% e não tem taxa de performance nem taxa de gestão, galera. A gente vê aqui também que o fundo tem 16 ativos em 4 estados diferentes: na Bahia, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu vou falar aqui alguns dos imóveis que ele tem direitos e recebe aluguéis para você entender como que funciona essa dinâmica, tá? Primeiro, em Curitiba, ele tem uma loja do Sam's Club Barigui. Ele também tem uma loja do Sam's Club em Campinas. Tem um prédio no Bela Vista, o Angélica São Judas. E vamos aqui achar outras informações desse ativo.
é importante que você conheça os ativos que fazem parte do fundo para que você diminua a tua percepção de risco sobre ele. Quanto mais conhecimento, mais informação você tiver, mais seguro você vai se sentir na tua decisão. Perfeito? Tem também uma loja do Sam's Club em Atuba, tem as Casas Pernambucanas, tem a Estácio Salvador, tem uma outra loja do Sam's Club no Morumbi, no bairro do Butantã. Ou seja, galera, a gente viu aqui que 1, 2, 3, 4 propriedades que representam uma grande parte do fundo referem-se ao Sam's Club. Imagina que o Walmart ou o Walmart decida vender as suas operações no Brasil, que ele fala assim, vou vender e vou romper o contrato com vocês. Isso é um risco pra gente, beleza? Mas a própria tendência do setor não mostra que isso irá acontecer. Uma vez que o Grupo Pão de Açúcar vendeu algumas propriedades para grupos de investidores que ficaram donos através de fundos imobiliários e acabam alugando para a própria empresa. Isso é importante, isso é uma tendência. Por quê? Porque é comum que as empresas elas tirem esses ativos do seu balanço para aumentar as métricas de retorno sobre o patrimônio líquido. Uma vez que, ao tirar esse ativo do seu balanço, ele fica com menos patrimônio líquido e não afeta o resultado na mesma proporção, beleza? Então é uma coisa positiva aí, a gente viu até a Suno Asset e a Aurora Capital mandando uma correspondência para a BR Malls na semana passada, que foi respondida ontem, falando que eles deveriam fazer isso com os seus imóveis, mas a BR Malls respondeu que isso não é do interesse deles. Beleza, galera? Então, esse claramente aqui é um fundo imobiliário com uma alta concentração de imóveis, mas isso não significa que a gente não vai ser bem sucedido com ele. Você só precisa ter noção desses riscos, beleza? Esse próprio fundo imobiliário, ele também é dono do prédio do IBMEC aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu conheço, passo quase todo dia na frente desse prédio e é uma ótima localização também. Ele tem lojas do supermercado Big, tem lojas do Sam's Club em São José dos Campos também, loja do Big em Mirandópolis. Ele tem um prédio de 6.800 metros quadrados no Vila Olímpia, que eu sei que é uma área bastante valorizada em São Paulo. Também tem uma loja do Big em São Bernardo e tem a Universidade de Mogi das Cruzes na Vila Leopoldina, beleza? Então completamos aqui informações sobre o HGRU 11 e ele representa 2,54% do IFIX em termos de representatividade, beleza? Vamos falar agora, galera, de um outro fundo e vai ser o último fundo que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar do fundo Tourmalet. E ó, esse fundo aqui não tá aqui, ó. Ele, apesar de aparecer como um fundo valioso, ele não tá no IFIX e ele não teve uma cotação de fechamento no último período, beleza? Galera, mas eu não vou deixar vocês na mão, tá? Eu vou falar aqui de um outro fundo que a gente acabou não falando ontem, mas que ele tá aqui, que é o MXFRF11, que é o Maxi Renda, beleza? Ainda não falei do VILG, tá, André? E a gente vai falar isso, a gente vai falar quando for adequado, porque não tá na previsão aqui falar dele, beleza? Gente, o fundo Maxi Renda, ele tem um valor de mercado atualmente de 1.881 bilhões, ele tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 800. Ele é um fundo do tipo papel. Os seus investimentos são destinados exclusivamente a títulos de valores mobiliários, tá? Ele detém predominantemente o seu dinheiro em dívidas imobiliárias e outros valores. Vamos entender aqui algumas características desse fundo. Ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano.
não tem taxa de gestão e não tem taxa de performance. Ele atualmente está com um dividend yield aí de 0,74% ao mês. Nos últimos 12 meses ele pagou um dividend yield aí de 8,24%. E aqui no relatório enviado no dia 28 de fevereiro de 2021, que é o mais recente que a gente tem, eu vou trazer algumas informações aqui relevantes sobre esse fundo, tá? Ele comenta aqui a taxa Selic aumentando e como isso impacta, de certa forma, o fundo, beleza? Ele faz aqui uma comparação dos ativos que a gente tem aqui com relação ao CDI, o ritmo de distribuição também. Ele mostra aqui que grande parte das receitas são derivadas de CRI, mas tem receitas também de permutas. Quando a gente olha para a TIR bruta ao ano desse fundo imobiliário, a gente vê aí um valor de 1,22% ao mês, que é maior aí do que a taxa que a gente espera em relação ao próprio NTN-B, que é o antigo Tesouro IPCA, que é o atual Tesouro IPCA, beleza? Em termos de investimentos, eles têm 79% em CRIs, 13% em permutas, 4% em fundos imobiliários. E aí, dentro dos investimentos que eles têm, 29% está exposto ao segmento comercial, 35% está exposto ao crédito corporativo e 33% ao crédito residencial, beleza? Exposição em termos de volume mais representativas desse fundo tá o XPCI11, o HBRH11, o KNCR11 e o BRCR11, beleza? Em termos de CRIs, eles têm aqui alguns CRIs da Clarion, no montante de 85 milhões de reais, Tecnisa, Vitacom, isso aí é um mezanino, é um papel, ele é lastreado em 2 empreendimentos localizados em bairros nobres de São Paulo, nos Jardins e na Moema, com cerca de 70% das unidades vendidas desde o respectivo lançamento. O ativo ele contém imóveis, recebíveis e promessa de fluxo de caixa de recebíveis futuros. Também tem fiança dos sócios da Vitacom, beleza? O fundo de reserva, o fundo de obras no valor de 110% remanescente das obras, o que diminui o perfil de risco aí que a gente está vendo nesse papel. Os CRIs eles contemplam ainda o mecanismo de cash sweep, com amortização extraordinária do saldo devedor conforme a evolução das vendas de estoques e taxa de CDI mais 6% ao ano, beleza? Galera, esses foram os fundos que a gente falou hoje. A gente deu aqui conceitos importantes de diversificação de fundos imobiliários, conceituação de cap rate, conceituação de o que é uma vacância física e uma vacância financeira. Falamos aqui sobre como a gente determina o que é um LCI, o que é um CRI. São ativos que são parte dos fundos do tipo papel, que eu já me posicionei de que eu não gosto, beleza? A gente pode ter renegociações, a gente pode ter esses contratos reescritos. Isso é uma coisa que eu não gosto, mas sim, eu estou deixando dinheiro na mesa em alguns momentos por ter essa visão. E aqui eu estou falando com você para que você entenda que essa responsabilidade é sua. Eu gosto muito da dinâmica onde eu te ensino a pescar e você vai lá e pesca sozinho, beleza? Pediram para eu explicar a diferença entre letras de crédito imobiliários e créditos de recebíveis imobiliários, tá? São basicamente muito parecidos. A diferença é que a LCI ela tem isenção de imposto de renda e de IOF. Só que ela tem um problema sério de liquidez. Por isso que às vezes é mais fácil a gente usar os fundos imobiliários para comprar esses ativos. Mas só que tem que ter cuidado com os impactos tributários disso. Porque lembrando, apesar dos fundos imobiliários pagarem dividendos isentos de imposto de renda para quem é pessoa física, detém menos de 10% de um fundo que tenha no mínimo 50 cotistas, as cotas, elas sim, são
tributadas com um ganho de capital de 20%. Então é caro ficar comprando e vendendo fundo imobiliário, beleza? Vacância financeira e vacância física a gente ensinou aqui nessa live também, beleza, galera? Olha só, quero dar um papo reto para todo mundo que não aguenta mais ver o dinheiro na poupança sem render nada, quem não aguenta mais ver o dinheiro no Tesouro Selic sem render nada, pagar um monte de imposto, inflação em alta e só ver o poder de compra diminuir, beleza? Eu vou dar um jeito de, uma vez por todas, nesse problema a partir do dia 11 de abril, um evento gratuito que eu vou fazer para todo mundo que está interessado em realmente conquistar a liberdade financeira. Mas é só para quem está interessado, galera. Quem está de curioso, eu vou pedir para nem pedir, tá? Mas no dia 11 a gente vai começar isso, a partir das 7 horas da noite. No dia 13 eu vou ensinar como você identifica uma boa empresa e uma empresa barata. E no dia 15, finalmente, a gente vai fazer uma aula só sobre opções para você aprender a alavancar o teu patrimônio e também proteger o teu capital. E aí, nessa aula do dia 15, eu vou aproveitar para abrir algumas poucas vagas do meu treinamento, o Start Milionário. O Start Milionário, eu ensino como fazer valuation de empresas, como investir em fundos imobiliários, como fazer análise técnica, opções, investir no exterior, fazer um portfólio bastante diversificado para você ter um retorno com baixo risco. E tudo isso eu vou fazer com uma linguagem que vai do iniciante até o avançado, beleza? O curso é bem completo mesmo. Você vai ver que tem um monte de aluno meu aqui comentando que o curso é top, que vem para a família, vem para o melhor curso do Brasil, porque eu faço isso com muito amor, tá bom, galera? Mas eu vou liberar vagas e o acesso para essas pessoas que querem participar através de um link que você vai me pedir aqui no direct, tá? Então eu vou terminar essa live e eu vou esperar você que quer realmente dar um passo para adquirir conhecimento, para ser independente, para você fazer parte disso. Eu não vou falar de preço por agora, eu quero que você tenha esse conteúdo gratuito que eu estou dando já aqui há muito tempo e que vai continuar persistindo e que você sinta que realmente esse é o lugar para aprender sobre como ganhar dinheiro dentro de casa, com tranquilidade e dentro da lei. Beleza, galera? Tô te esperando aqui no direct para você pedir essa molezinha que eu vou dar, que é o link para a Rota da Riqueza, que começa dia 11 de abril. Vem comigo, porque é só começo.